Olá, pessoal. Meu nome é Gerson, sou geógrafo aqui da Diretoria de Geologia do município de Blumenau, locado na Secretaria Municipal de Defesa Civil. E a gente, então, vem como município apresentar aqui uma ideia, né, uma ação que atualmente a gente vê com bons olhos e praticamente está tentando, de alguma forma, ordenar o crescimento do município, né? Então, essa ação ela se resume no Decreto Municipal 12227 de 2019, onde no seu anexo possui então a Carta das Áreas Potenciais de Risco. Então, o município de Blumenau, como um todo, ele é lembrado, tanto no âmbito nacional quanto internacional, pelo histórico e a frequência dos desastres socioambientais. De maneira bem resumida, nós temos dois aspectos que contribuem para a ocorrência desses desastres. Um dos aspectos é a característica do meio físico, né? As características geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, meteorológicas e também a questão da forma de ocupação do município, que isso acaba sendo uma forma de ocupação não só específica daqui, mas do Brasil como um todo, ou seja, ocupações em fundo de vale, ocupações nessas áreas naturalmente suscetíveis à ocorrência de processos, sejam enchentes, enxurradas ou movimentos gravitacionais de massa. E essa questão da suscetibilidade natural em conjunto com a questão do modo de ocupação, então acaba evidenciando a necessidade da criação de políticas públicas voltadas então à prevenção, e aí nesse sentido a gente acaba então criando um instrumento jurídico para tentar ordenar o crescimento do município. Então, não é o Gerson aqui que está vindo colocar essas características, é o próprio histórico do município, né? Então, aqui a gente tem uma série de fotografias que relatam as ocorrências mais significativas no município. Então, nós temos aqui as grandes enchentes que ocorreram em 1983 e 84, nós temos aqui o evento de 1990, que foi uma enxurrada pontual no município, numa noite de Oktoberfest, que ocasionou o óbito de 21 pessoas. Foi uma chuva torrencial, ocorreu especificamente numa cabeceira de drenagem. Então, ocorreu toda essa situação. Na sequência, depois, em 1990, nós tivemos outros eventos de menor porte, mas chama a atenção o evento de 2008, que, sem dúvida alguma, foi um divisor de águas para nós aqui no município, porque até então o município se preocupava muito com enchentes. E após 2008, então, a gente teve uma nova realidade, de maneira muito mais acentuada, em relação à questão dos deslizamentos. Os deslizamentos, eles sempre ocorreram, obviamente, mas 2008 foi algo muito acima daquilo que todos nós tínhamos visto. E aí, em 2011, nós tivemos uma outra enchente também, e por fim, um evento de grande monta que ocorreu em 2015, numa área aqui rural do município, um deslizamento de grande impacto também, ele obstruiu o canal do rio. Nós tivemos aí danos de ordem material significativos, né? Então, o grande desafio que o município ele tem para tentar equacionar aí é a questão de como que vai ocorrer, então, essas ocupações, né, a gestão dessas áreas de área de risco, em relação à questão contrapartida do desenvolvimento urbano. Então, obviamente, a cidade ela tende a crescer cada vez mais, então o grande desafio é essa equação. Como que a gente vai tentar equacionar essa questão? Então, a gente vê que a criação de um instrumento jurídico, ele vai, de certa forma, inibir essas ocupações, pelo menos aquelas regulares, né? Então, a gente consegue ter um controle do uso e ocupação do solo de uma maneira muito mais segura, em consonância até com a Lei 12.608, a elaboração desse decreto. Então, aqui alguns avanços, alguns aspectos, né, no sentido de possibilitar a criação desse decreto. Então, nós tivemos aqui a lei, né, que todos conhecem aqui, a 6766 de 79, parcelamento do solo. Nós temos aqui a questão do Estatuto das Cidades, a 12.608, que dispensa comentários também. Então, nós temos algumas leis a nível federal, que a gente acabou se baseando para fazer o decreto, e também nós temos algumas experiências municipais. O próprio plano diretor do município, ele traz essa questão das áreas de risco geológico. A questão do Código de Zoneamento do município também está atrelada ao uso e ocupação na questão das áreas de risco. E mais recentemente, então, o decreto
que antecedeu esse decreto que eu estou apresentando hoje, é o decreto 11.025, que ele já trazia algumas considerações. Então, nós tivemos o avanço jurídico, propriamente, com a redação do decreto, e nós tivemos também, então, para desenvolver em paralelo a esse decreto, a Carta de Potencial de Risco. Aqui a gente tem, então, uma série de estudos feitos para a elaboração dessa carta. Então, aqui a gente tem teses, né, de doutorado, dissertações, enfim. A gente tem aqui uma mescla de mapeamentos feitos ao decorrer desses últimos 8, 9 anos aqui no município, com diferentes metodologias. Além disso, nós temos também de certa forma, a gente adquiriu uma certa experiência aí com a nossa equipe multidisciplinar, que foi a análise de vários processos administrativos, ou seja, o cidadão muitas vezes ele entra com uma consulta para edificação, né? Uma consulta para construir uma moradia, um desmembramento, um parcelamento do solo. Então, esses são os processos administrativos que nós analisamos. Então, isso foi nos trazendo a experiência. Devido a essa equipe, nós tivemos a possibilidade de um assessoramento a alguns municípios aqui da região. E claro que nada disso seria elaborado sem a parceria de algumas instituições de ensino superior, né? Que a gente sempre tentou esse contato no intuito de pesquisas, e também vale destacar aqui algumas cooperações, alguns convênios, né? Entre eles aqui a gente ressalta o convênio com o GIDS, né? Dentro da agência da JAICA, e também algumas cooperações de desenvolvimento de trabalhos com a CPRM, PT e CEMADEM. Então, aqui de maneira simples, eu vim trazer aqui para vocês também como foi feito essa carta, né? Então, essa carta, ela foi, de certa forma, fatiada, vamos dizer assim, né? Respeitando a unidade homogênea do terreno, que é um conceito utilizado, né? Onde a gente consegue identificar as áreas mais potenciais para a ocorrência de deslizamento. Então, a gente traça essas curvas perpendiculares, essas linhas perpendiculares às curvas de nível, e a gente consegue, dentro de um critério técnico de declividade, amplitude da encosta e curvatura, estabelecer essas áreas propícias para ocorrer o deslizamento, né? Lembrando que essa carta ela só aborda a questão de deslizamentos, ela não aborda outros processos como enxurrada e enchentes. Então, aqui, de maneira também bem simples, a gente destaca aqui como que foi elaborado. Então, nós temos as áreas aqui, as classificações que a carta compõe, né? Serras e morros altos de controle especial, situações de muito alto risco até baixo risco. Então, cada classe dessa tem um critério definido. Por exemplo, nessa figura ao lado, a gente percebe que as áreas de alto risco, elas são aquelas áreas com declividades acima de 15 graus e amplitudes altimétricas acima de 30 metros, ou seja, um potencial significativo de impacto de ocorrência do deslizamento. E aí, dentro dessa questão da área de ruptura, a gente também identifica as áreas de atingimento, até onde esse deslizamento pode chegar, e a área de regressão, ou seja, a montante do deslizamento, nós também temos uma área suscetível. E aqui, a delimitação das UHTs das áreas de médio risco, né? Então, respeita a mesma ordem ali da questão da amplitude, da declividade, desculpa. Até foi um erro meu aqui, eu estou percebendo agora na figura, são amplitudes altimétricas entre 5 e 30 metros, as áreas de médio risco, as áreas de alto acima de 30. Então, as áreas entre 5 e 30 metros são consideradas de médio risco, e abaixo disso, ou seja, abaixo dessa amplitude, nós temos, então, as áreas consideradas como baixo risco. Ok? Aqui, então, na verdade, além da questão, como eu havia dito, além da questão da declividade e da amplitude altimétrica, nós temos também a questão especificamente da curvatura do encosta. Então, quando nós temos uma curvatura côncava ou convergente, a gente tem teoricamente, uma tendência maior de atingimento, ou seja, o algoritmo, nesse caso aqui, ele multiplicou a altimetria da encosta vezes 1,6, né, na questão do atingimento. E aqui, então, nós temos as classes, né, como eu havia dito, com as respectivas figuras aqui que ilustram um pouco o que a gente encontra no município, né. Cabe destacar que esse mapa que a gente está olhando aqui é um mapa preliminar, né, que carece de estudos mais detalhados, através da validação das classes de risco. Então, como que ocorre essa validação, na verdade? Né? O nosso decreto ele menciona que
os processos administrativos que entram na prefeitura, de parcelamento de solo, reforma com ampliação, a necessidade de construções e tal, elas devem passar pelo setor da geologia, todas as classes de risco, exceto as áreas de baixo risco. Então, exceto a classe de baixo risco, todas as demais passam pela geologia para uma validação, ou seja, a nível de detalhe, a gente vai no campo, muitas vezes identifica que aquela área classificada preliminarmente como médio, ela acaba sendo uma situação de alto, ou às vezes o médio passa a ser baixo. Então, quando a gente confirma a classificação de alto risco ali, a gente coloca que é vedado o deferimento do processo administrativo, ou seja, o município ele veda novas ocupações nas áreas de alto risco. Não permite. Em contrapartida, o cidadão ele tem direito de nos apresentar um estudo geotécnico, né, contratado por um profissional de conhecimento dele, para nos demonstrar que aquela área realmente é viável para ocupar, para construir de maneira segura. Aqui nós temos, então, o artigo 8º, que daí menciona a questão das áreas de médio e baixo risco, ou seja, nas áreas de médio risco, uma vez validado, nós deixamos claro que a realização do estudo ela fica a cargo do profissional no sentido dele identificar se há necessidade ou não. Então, é uma, digamos assim, é uma recomendação que a gente faz, diferentemente das áreas de alto, muito alto e serras e morros altos. Essas três classes, elas ficam condicionadas à apresentação do estudo. E aí, obviamente, quando a gente menciona essa questão da análise do estudo como um todo, ela acaba tendo a necessidade não só de uma análise do terreno, mas também da vizinhança, né? As áreas de influência propriamente dita. Então, aqui nós temos algumas considerações em relação ao mapa, né? Nós temos 100% do território mapeado, que eu acho que vale destacar que o município ele tem uma grande extensão em relação à questão longitudinal aqui, então 100% do município hoje está mapeado. A gente tem as áreas de ruptura, regressão e atingimento, como eu mencionei anteriormente. Embora o mapa, de maneira preliminar, ele obedeceu alguns critérios na elaboração, nós temos a autonomia técnica de cada técnico aqui do setor fazer a avaliação de risco conforme o entendimento e a experiência dele. Então, nós temos essa situação, essa possibilidade da autonomia técnica. Essa carta, como eu falei, é uma carta preliminar, por isso ela passa por constantes atualizações. Então, nós temos essa carta hoje, ela está vinculada à consulta para construir online, que eu vou mostrar para vocês na sequência. Então, a partir do momento que o técnico ele atualiza aqui, através de uma validação, essa atualização ela já ocorre em tempo real, ou seja, o cidadão já percebe lá que foi atualizado. E, claro, tudo isso estruturado dentro de um banco de dados em ambiente SIG, né? A gente utiliza aqui o ArcGIS para fazer essas análises. Então, aqui, como eu havia dito, essa figura que nós observamos aqui é uma figura vinculada ao mapa de risco, então é uma consulta online através ali daquele link que vocês percebem ali em cima, é um link que todo cidadão tem acesso a essa consulta, né? Então, hoje o cidadão coloca ali, joga o endereço dele, ou se ele quiser fazer um tour geral pelo município, ele vai identificar essas questões. Então, como conclusão da criação do decreto, junto com o mapa, a gente tem, então, algumas situações ali que merecem a atenção no sentido de um melhor ordenamento territorial, né? Uma maior segurança jurídica, enfim, que nos possibilita essa condição. Então, são algumas das conclusões que a gente chega ali, uma maior celeridade nos processos administrativos também. Enfim, então, a gente consegue, de alguma forma, inibir a ocupação nessas áreas mais críticas do município. E aqui, então, é a nossa equipe, né? A nossa equipe hoje, composta pelo secretário Menestrino, da Defesa Civil, e toda a nossa equipe, hoje, que compõe a diretoria de geologia, uma equipe uma equipe aqui, como vocês podem perceber, multidisciplinar, né? Então, cada profissional tenta, de alguma maneira, colaborar nessa questão da prevenção dos riscos. Seria isso.